Lamandang gombo inji zin jamba yang la chan cai lo in kanji lo dun tim yin tin da nyen da nam da rab sa we chi nyen ten gun chi shin se chi nian jian tu ga leng bam zi kang dai si bi zhen ra ma ri men tong du ngai ji zi wei zhou zui gun lai bu ji da zi yan lai tu ju yang den zong Druk dar che droi nye mo ni long le jin cha droi chon zen chi ma ri men se tu ngai nyu gu chi nyen chen ze ral di nam de ne ta chi sa chi tar se yen den luen zoi jiao sen tu wei gu chu zhai chu dai chu nian jian de da le men zen jiang ba yang la rab dun de arabazan nadi 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 Marabazanade, 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 Marabazan Marabazanade, Zendin, Chinjin, Kenra, Vesenchi, Talin, Demo, Mumbai, Rapsai, Gan dan din ju xiong lui dou ba yi lun zhi bo bi nang wan zal dun su kang ci da wan de ba ham zhong xin ji wan de na yang gong bo jam yang tin yin ni King men bar yan tong war shu. Ning je chenpo tse de ning me shen sung ne mo lam chenpo nga je da pe ka dar nga tsen tu chil me do. Tenpa tu je chen la kui cha ca ma sum je me she ra paron che ma je me ka nam je ngo ni so so rang ri shi chu yu wa. Tu sum je we yum la kui cha ca u jen so len pe me dong bo la je we nam jo rang je lun je do chen so pe je yun den song ba ro. Pe ma jun ne da le pe chen jong le wen le do ar ya te wa da tong me yin ni cho lan chu ji da yun de we dan sha je we je sha. Chen ro chong ni nam la kui cha ca o men chu ji yin je po dan ne tu sum san ji kun ji ngo ni rang sum chu gu ngo sum ten ze be. Sawe lame shak la so wa de da so drewe lam na chu la ju rung gong ju tong pa po wa chin ji lo. Wala so. Tai pe sim jen tam che nam chen yang da pa so pe san ji go pa rum che la go bar cha we chi du tene ta gi shung de la thu sam chi gi yu sam be gi kulong ti sha go re. Agora, por favor, dê surgimento à motivação preciosa da Bodhicitta, com todos os seres sencientes em mente, com o desejo que todos eles alcancem a budeidade. Agora irei ouvir os ensinamentos. 당라서 다 단다 롭중 제디 아니 사메기 돼 시랍님부터 차대기라. O texto que estamos estudando se chama Sutra do Coração. tene shungtela ta korangi tsenduen tang ani pojun soba ngai kortizo kazin shusin bara. Já terminamos de ver o significado do título. tene mala tene tomba sanje samon nangwa shijabe tingi tila nyambar shakte tene papa cheresi dang ani tene shari punyi te
아니 디와 딜링기 술기 따디 도이 중화디 용대 봐라. Com um grande Buda em estado de meditação, enquanto o Buda estava nesse estado, esse texto segue a conversa entre o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara e Shariputra. 테니다 디 낭네야 다 지당 다 가진 슈바나 신기 초람지 값수 되니 퇴삼지 거네 되니 최탐지 동반이 기콜라 고알렌당 라우지당 삼로 당당지 콜라 아니 우메텐지 침보 시암 나라서 받아 되네 다지 퇴삼지 냠낸 지당 콜라지 슈스마라. No contexto do Sutra do Coração, acontece especialmente no caminho da acumulação, onde há conversa sobre os 5 componentes que iremos olhar agora um por um. 다 드링하나서 다 되니마라 사모 시조르 시비기다 돈이기 된디 연구도 삼매 된다 시 걸리도. Temos aqui os 4 profundos significados da vacuidade. 다 되니마랑하나서 빼자크라나라 쑥 동바오 동바니 쑥소 술리장 동바니 셰마이 동바니리장 쑥신 마이노 센딘데스도아 찍티. No contexto dos 5 agregados serem vazios de natureza, se olharmos para o texto, ele diz: forma é vazia, vacuidade é forma, vacuidade não é nada outro que a forma, forma não é nada outro que a vacuidade. 다디 시람님부 낭기 쪼치와 낭된 쪼디다 디네 마치 공바자 연구래. A essência do Sutra do Coração está toda resumida nessas poucas linhas. 네 가진가란조 우메기 땡지 콜라직 슈레데 단다 숙동바오 시비 값술라양 우메 땡지디 콜라양 삼로타야직 연구래. O Sutra do Coração também pode ser olhado do ponto de vista madhyamika. Forma é vazia. Essa linha também representa os ensinamentos madhyamika. 테네 딜라다 쪼디 똥니 시조르기 냠렌티 테네다 졸람지 값수마 찬수용 연구래 람가이나. Em um dos caminhos e bumes, também conversamos sobre a contemplação sobre a vacuidade. 다디 쪼다 검중기 시랍단제 냠렌직 송거래. 예. Primeiro diz respeito a nos habituarmos com alguns pensamentos. 다 숙동바오 송디갑수 나란쪽이 디다 나오게 최탐제 다 동바이 마치 때나 파비연 거래. Quando é dito forma é vazia, se refere a todos os fenômenos que percebemos. Todos eles são vazios. 같은데 숙동바오 숙디다 뺄천 바치로아. Aqui forma se refere a apenas um dos exemplos. 다 대한한 신기다 나란조 정어부 난기다 락바디다 숙샤고라다 당보 테네 락바네 마테네 동바르테나 파베 기린 바로 차데기리. Aqui primeiro conversamos sobre forma, porque é mais próximo a gente e podemos nos relacionar. Tendo feito as contemplações, seguimos adiante. 다 숙동바오 송디갑수 때 가진기가조 우메텐직 첨보이라라 다 딘조콜 투섬 시에레. Quando voltamos à linha forma é vazia, podemos elaborar várias explicações sobre vacuidade também. 아니 다 양송당 찍었는데 지당 둠타마와 남기 숙코랑 덴베랑신 두바 제발라 쑥 둡지기 규지라 띠 덴바레스 라게리. Em uma das escolas filosóficas é dito que forma surge de uma causa e essa causa é real. 테니다 쑥 둡예기 규디 땡은도 둘린 참에선 디샤고라. Para que provemos que a forma é vazia, precisamos também provar que a causa da qual a forma surge também é vazia.
다디 둘린 참에 대해 덴버 마투바 임바 텔라 카징아란조 아니 찍타데기 리베그니 케바 임바. Ainda mais, para provar que essa causa também não é real, precisamos olhar para outras explicações também. 먼저 둘린 셰바 텔라 아니 촉 요다 요 말에 리바치요. Vemos se a forma é composta por múltiplas partículas. 테니 촉 요소나 된 두마차로라. 망부차라. Se essa forma é composta por muitas partículas, então ela é diferenciada em várias partes, certo? 테니 고다 둘린 참에 찍세긴디 샤우 누구메 뭐라. O que significa que não é correto dizer que tem apenas uma causa. 딘디 다 숙데 코랑 덴바르 두바치 마레스 똥바레스 순거래. É por isso que é dito que a forma não é real, no lugar dela ser vazia. 대한낭신기 다 디월 레그다 셰바딘조 양 똥바 임바텔라 셰발라니 뒤숨기 예와 치인디 아니 뒤숨라 긴 아주 남 가세 제바 슈경디 양 대양 마두바 미녀바딘의 차단직 숨기. O que geralmente consideramos real é algo que existe da mesma forma pelos três tempos, passado, presente e futuro. Se algo não está mudando nos três tempos, então é considerado real. 대가나조 셰바 타와 깨직 참에 셰바 대양 드니 대마오 니라 되베기 셰바 다다와지 샤고나 대바니 식니 매바 차심바 마음바니 마중니 매바 임바 대마오 니라 마되베기 다다와스네 샹미니바 인디 드니 셰바 타와 데마드바 산디양 조미니바 드니 마직 덴진 마식도라 딘디리 바디. Quando dizemos que algo não muda no decorrer dos três tempos, nos referimos a algo que não surgiu no passado, não surgirá no futuro e não existe da mesma forma agora, no tempo presente. Então também estamos cientes que a forma a que estamos olhando não permanece igual nos três tempos. 딱 도르두나 7월기 율기 남샤당 낭셰바 율징기 남샤 니가양 똥바님 바식 땐 파빈 거리. Então essa compreensão permeia todos os objetos conhecíveis. Isso quer dizer a forma externa que percebemos e a mente interna que percebe a forma. Ambas são vazias. 다 나란조 차장 라더니 ngo마네 다 커발 유릉보 커비 검시 박자 유디 가서 덴덴 두르다로 징기래 이나양 따디 로 출배왕기 낭샤와레 마토비기 등오라 째나 미녀바레. Porque temos o hábito, a tendência de termos vindo a esses reinos múltiplas vezes, estamos habituados a pensar que a forma é real. Agora temos que compreender que esse pensamento, a forma real, não é nada senão uma mera ilusão. 다 숙동바레 있을 다 우마벨루라 땅은 최기 내lungo 마셰인디 숙색인데 랑싱이 마두바레 숨을. Quando é dito que a forma é vazia, quando olhamos algumas explicações na Madhyamika, é dito que a forma é vazia de natureza intrínseca. 땅은 똥바니 똑 라디가서 때니 숙니 탐제 미낭와 차도가 된데 레스인데 말해. Então, quando dizemos que a forma é vazia, esse vazio se refere à forma ser um vácuo? Não, esse não é o caso. 숙동바레 신텔라 니셰 통용소나 숙덴바레 삼베기다 짐바디케. Se pensamos que a forma é vazia, isso significa a forma é vazia, um vácuo, então podemos nos fixar a uma ideia de uma nadez, uma qualidade de não haver nada. 가진 것만 가지고 빼주인바 추난기 다외 숙년들라 다외 숙년디 매바인바지 니셰 통송나 다 데라니 상행당 랑돌기 람나 죽음하라 티코 매바레 라기라 테나시리. Anteriormente, também conversamos sobre o exemplo do reflexo da lua na água.
Só porque o reflexo da lua na água não existe, não significa que a lua também não existe. Então, por pensar que a forma é vazia no sentido de vácuo, há um perigo de cair no extremo do niilismo. 숙련기 낭와디 요래데 낭와라 짐바슈고 말. A forma tem aparência, ela aparece, mas não devemos nos fixar a essa aparência. 가르스나디 그 줌바 임바 똑산나 덴바 임비글로 연구 말아. 코니 갈와라. Porque se nos fixamos à aparência, também nos fixaremos à sua existência. 다 숙동바오 시비기 빼텔라 쳔베기 다 코르디기 최탐지 밀럼다 규마다오 통송나 때 강라인 짐바 마시고 차도래. Então, quando é dito que a forma é vazia, forma se refere a todos os objetos. E quando se refere a todos os objetos, nós devemos percebê-los como um sonho, onde nada é intrinsecamente real. 다토디 나랑 저기 덴진 라 셴바 티카이 탑라 숙동바오 스콜린 코. Então, para nos livrarmos da fixação com relação ao niilismo e também com relação ao eternalismo, é dito que a forma é vazia. 셴마다 우메 남기 타르도 숙동바오 라디가서 땅아서 미값샤오로 나고 나장 간 통해 메오로지 하람 롱와 차와서로지 딘데 삼로다나티 놀고요레 띠 차기 마라. Em um dos exemplos na Madhyamika é dito sobre essa linha que a forma é vazia, se você colocar a mão sobre os seus olhos e dizer que isso é o que você está vendo, que a forma é vazia, então podemos cair no extremo considerando que tudo é vazio como vácuo. E isso não é verdade. 다 딘데 인디 나랑 저 로이 짐바 슈용디 라 저기 로 친지 로바디기 짐바 슈용디 델라테네 테네 차당기 레탐지 중용구라 안다디 수코랑 랑싱기 마두바 임바지 ngo시에 성와이나 수코랑 똥바니 임바 ngo시에 성와이나 안 델라 짐바디 슈구 말 짐바메나 테니 가저 차당 몽성기 레탐지 랑싱 졸두라. Porque estamos habituados a nos fixar a todas as aparências, aqui temos que nos lembrar que essas formas não têm natureza intrínseca, e quando sabemos que a forma não tem natureza intrínseca e sua natureza intrínseca é vazia, também nos livramos da fixação sobre a forma sendo real. 타디 숙동바오 송에 티나네다 상제기 숭 통몽 많이 바디 가진 땡델레 슈인바 숙디 동바니 임비 좀좀 쪼디 땡델 차데. Na linha forma é vazia, a essência que está sendo explicada aqui é um dos ensinamentos mais importantes do Buda Shakyamuni, que é sobre a originação dependente. Por conta da forma surgir por conta da originação dependente, ela é vazia. Assim, forma é vazia. 나 땡델 쓰긴 코란라양 규긴기 깨와 요래 이나양 코랑시 마두비고니 깨와라 덴바르 마두비고니 깨와치 차게. Quando conversamos sobre originação dependente, não estamos negando a causa. Estamos dizendo que tudo surge de causas e condições, e ainda assim elas são vazias de natureza intrínseca. 다 숙동바오 송데 다 지당양 답되우시니 쉬나다 숙세바데 랑싱이 마두바레 송데 동바니 숙소 셰바데기다 답되우시나 랑싱기 마두바코랑 숙이 랑신레 탐메데 바레 송데. Ok, isso foi forma é vazia, e de novo, mesmo quando diz que vacuidade é forma, de novo volta ao mesmo ensinamento da originação dependente, em que sim, elas não têm natureza intrínseca, mas com causas e condições elas surgem. Dizendo de forma geral, forma é vazia se refere a não ter natureza intrínseca, e vacuidade é forma se refere a forma aparecendo por conta da originação dependente. 테네 술레 동바니 셰마이 순디가 소다 수당 동바니니 카가요 말에 소리 동바니 레냥 동바니 코랑 레냥 수양 카가요 말에 스타 혼이 뭐직 도바 타데네 때인 거다.
Vacuidade não é algo outro que a forma. Isso se refere à vacuidade não sendo separada da forma, ela sendo a mesma. E assim, vacuidade não é algo outro que a forma, e a forma não é algo outro que a vacuidade. 답하지 가진기 리바든지 양양 삼는 마당나 디토스 고카보여리 Se não contemplamos nessas linhas de novo, ficaremos ainda mais confusos. 가진 건저 쉬바 에 슈그로 오직라 똥밤매나 그 리모티사 연구 말아 Conversamos sobre esse exemplo antes. Se alguma coisa não fosse vazia, ela não surgiria em diferentes formas, certo? 당분이 고랑 디샤규디 여바 덴바이나 따디간 디사 얘기 말아 Se alguma coisa é verdadeira e tem uma natureza intrínseca, isso não irá mudar de nenhum jeito com relação à sua forma. 따디 코라랑 덴바라 Deveria ficar da forma que é, certo? 따디 덴바지 디마도 덴바 셴바지 킬레라고 말아 Sobre um outro fenômeno, além desse ser verdadeiro, nenhum outro fenômeno pode acontecer, certo? 오 가진 건저 균제 꼴레 계시데 누구 삼당 그래 규당 제우스겐디 덴바 두바시나 따 가두이나 규인 바로지 dewu tembar dubashi na khatu yi na ko dewu yin ba chi ma to shemba ko ka minye ba do chi ta tongba mayin ba chi shu tongba mayin ba chi rimu ti sha na rimu tagara ma to rimu shemba ti me ra tena sin ra De novo, voltando a um dos exemplos que usamos no início, quando falamos sobre causa e efeito, se a causa é verdadeira, o fenômeno deve se manter o mesmo que a causa. Da mesma forma, se o resultado é verdadeiro, o resultado também tem que ser o mesmo o tempo todo. Mas esse não é o caso, porque isso intrinsecamente não é real. tenga zo rimu chayin gi dingsang gi chala khashi do la rimu ti yang sup na yang jo ti chu do la ti ba di khol dembar ma ko demba im ba do chi dan khola chi rangsin ko ga ma ne na te ko khaju jirwa tang dang re do Se quisermos escrever algo num pedaço de papel, vamos dizer, fazer um desenho, se a causa e efeito, ambos, fossem reais, deveriam se manter iguais como acontece no papel. Mas porque elas são vazias, de natureza intrínseca, você pode remover e fazer novos desenhos. ta ko tongba yimbe top gi nang chogure ti chogure Porque a forma é vazia, a forma surge. di nangwa korang di ko demba mayin be top gi ta kanse nangwa shemba yong chogure Porque a forma que aparece é vazia de sua natureza intrínseca, ela pode aparecer em diferentes formas. tadi zo 가르리스나 디 nangwa di tongba yimbe top di nangwa yimba ha ko sona zimba di shigure demba re sambe lo shigure Se confundirmos a aparência como sendo real, não sendo vazia, há um perigo de nos fixarmos na aparência como sendo real. ngana zogi jidin kamdelada 상행 발매기 녀라 유엔 차상디 zimba del ten jungura zimba mena 녀라 mera Se olhamos para todos os sofrimentos que são causados, todos os problemas que acontecem nesse mundo, tudo isso ocorre por conta da fixação no fenômeno. ta namga sengentela sungye mera tene namga la 녀라 mera sa sengentela sungye de 녀라 망부여라 녜다 크에서 녀라 영라 Vamos pensar sobre isso. O céu, o espaço, nós não temos nenhum problema em percebê-los porque são vazios. Mas quando percebemos a terra, o chão em que pisamos, nós nos fixamos a isso. tene 녜다 크에서 녀라 영라 E por que nos fixamos a terra como sendo real? Muitos problemas ocorrem, não é verdade? 당하나서 더 미기 딘딘디 대당 신기 착부 차이 내가서 다 남가라 체승에 살기라 녜다 크에 남샤치기라 Então, podemos pensar que, ok, então no lugar da terra, nós somos capazes de realizar o céu, o espaço, como sendo vazios, então talvez assim não teremos problemas mais. 남가라양 짐바슈디 땡이 남가도 크에 남갔는데 영초도 미쳐서 계정 망부 영구라
Imagine se nos fixássemos ao céu, disséssemos que esse é meu céu, esse é o seu céu, de novo os problemas aconteceriam, certo? 이네 오늘 선보다는 남갈세 샥토에 그런 메라 달로이 소요 샥보라 Mas se realmente pensarmos, podemos de verdade nos fixarmos ao céu? Nos fixarmos à ideia do meu céu ou céu do outro? 달로이 소요 샥보 딱 샥보라 Tudo isso está na cabeça, não é verdade? 알았어 딱 가지 최탐제 매나양 낭초기와 매나양 진초기와디 다 출발하게래 De novo, todos os fenômenos, eles são vazios. Ainda assim eles aparecem, e a essa aparência nos fixamos. 다 우메 남네 되네 최탐제 똥말을 남나 아니 땡딜기 나와 군접기 나와 탐제 매바차그래 했는데 자기 말에서 되게 쉬운 봐 Do ponto de vista madhyamika, quando diz que forma é vazia, está falando sobre a originação dependente. Mas isso não significa que, por ser originação dependente, isso não existe de nenhuma forma. Isso é incorreto. 그랑 땡딜 타니기 남샤디 타니집이 세명월라 곧 nembachi 여바시 샤고 나나조 땡딜기 남샤지라 코르와다 냥데기 남샤지라디 탐제 땡딜기 남샤티 타니집이 세마 타니기 세마라 타니기 세명월라 여바치 샤고 디 밀루와 nemba래 No caso da realidade convencional, por conta da originação dependente, todos os fenômenos nesse mundo, eles realmente ocorrem. 테네 다 텔라테네 테네 우멜남나 nemba니스 샤용고로 알아 Isso é exatamente porque em Madhyamika dizemos duas verdades. 따탄당아주 쑥동바오 세긴디 쪼디 된담 리피기 꼴 숭용고라 Então, forma vazia se refere a uma das duas verdades, que é a verdade última. 된담 리시기 최탐지 똥바니 발라 니시 종송아이나 테니 나란조 제톱지 값소 타니기 남샤든 졸라양 지마 미시월라 펜토고라 Do ponto de vista da realidade última, da verdade última, quando dizemos que a forma é vazia, nos momentos em que estamos pós-sessões de meditação, não temos então o perigo de nos fixarmos em qualquer forma. 다가진 쑥동바오 똥바니 쑥소 숭이티기 낭베 따줍기 낭라 아니 산지기 따줍딜라 케주딜라 딱베 탈리 돌와당 체베 탈리 돌와스 타니리 데바 숭구라 다 디기 톤다데 숭구여 숭딜라 Então, nessa linha que diz que forma é vazia e vazio é forma, ela tem o objetivo principal de se livrar dos dois extremos, do eternalismo e do extremo do niilismo. 쑥동바오 숭이디가소 된 쑥디 덴바르 주베 랑신 딱베 탈리 데바 고 똥바니리 랑신 마주바레 숭구라 Então, a forma vazia se refere à forma não tendo uma natureza intrínseca, o que corta um dos extremos. 테니 똥바니 쑥소 숭이디가소 테니 똥바니 임베 떡기 땡딜기 낭와티 낭추고 요와티 체베 탈리 털고 요와지 숭구레 Da mesma forma, vazio é forma se refere ao fato de que, por conta da originação dependente, mesmo que a forma seja vazia de natureza intrínseca, ela aparece, e através dessas duas linhas abandonamos os dois extremos do eternalismo e do niilismo. 양 디디치게 숭구레 따고 슝기 츠기 잘당데 저라라 요바 존도기 타당 메바 꾸르뎁기 탈리 털와 하스네 숭구레 조떡 바스는디 마임바치 요바레 라긴지 조다요라 니기 탈레 당부틱 두고도 양 요바디안 요마레 세긴디 양 디디 꾸르와타 베시라 디기 탈레 두고도 요바 존도 당 메바 꾸르뎁기 탈레 양다 칭니디 들어왔던 거래 소 Então, no caso do eternalismo e do niilismo, o eternalismo acredita que o fenômeno existe o tempo todo, e ao contemplarmos nesses pensamentos, nos livramos desse pensamento específico. Na realidade, não é verdade que o fenômeno existe o tempo todo. Da mesma forma, para o niilismo, em que o fenômeno é considerado não existente, aqui também, com a contemplação da vacuidade e originação dependente, nos livramos de ambos.
do eternalismo e do pensamento do niilismo. 아니 양타 우마 탈주베 코랑기 키주시에 인디 가서 에 동베 메타셀와 땅 나웨 유타셀와 생 디네직 순거야 맞아 동바니레 라디 가서 아니 메베타 되긴 아주 유베타셀 라인 봐 딜리 도테 우마 탈주베 코랑 키주시에 디 가서 동바 되기 맞아 딱진당 렌진 유타셀 기레스라 동바 되기 메바 요 말에서 체다셀 기레스 나와 되기 유바 렌진이 마 시도 그랬어 Então, quando olhamos para a vacuidade e a forma, de novo, do ponto de vista madhyamika, olhamos para dois pensamentos também. Quando dizemos vazio ou vacuidade, não estamos falando de vácuo sobre algo não estando ali. Da mesma forma, quando falamos sobre as aparências, não estamos nos fixando as aparências como sendo reais. Então, estamos olhando para dois pensamentos opostos, refutando eles. 따디 가르스나디 똥된된 일이 공어 찍어인디 따디 캐주승이 그저디 탈줄비 캐주승 그디 Então, vacuidade e originação dependente, temos que lembrar que esses dois não são diferentes. Eles estão bem explicados em muitos textos. 남주 되게 쉬바나 신기 똥베 딱다셀와 땅 낭웨 메타셀와 센디 고레 라우라 쉐레 다 똥베기 메타셀와 직당 낭웨기 딱다셀와디 타가르라도 고액하고 버리시는 된다라 창거다리 뭐지고 차인데 Por conta da vacuidade e originação dependente se referirem à mesma coisa, se realmente pensar sobre isso, ficará mais fácil compreender que vacuidade não se refere ao vácuo e originação dependente não se refere a coisas distintas completamente. Então, quando contemplamos corretamente sobre os pontos da vacuidade e também o raciocínio, que é a originação dependente, a compreensão se torna mais clara. 다디 니레레 베나 낭웨 딱다셀라 디가서 낭와디 똥바 땡중도 샤바라 땡중 임베톱기 테네 데버드베랑 신마 식도 그래서 Para clarificar mais um pouco, as aparências elas ocorrem por conta da originação dependente. E isso é porque ela é vazia de natureza intrínseca. Então, se compreendermos que aparências não são nada senão que elas aparecem por conta da originação dependente, nós compreendemos mais claramente. 테네 다 똥베 체다셀 수도 가서 똥바스기니 똥바 똥장 많이 봐 똥바 땡중도 낭초와 송죽지인디 다 디코랑 그냥 체다셀도 그래서 또 거가 드리실랑 Da mesma forma, a vacuidade não se refere a vácuo. A vacuidade se refere à originação dependente acontecendo. Então, assim somos capazes de entender vacuidade como não sendo vazio e originação dependente como não sendo permanente. 다디 명나 그런 사무시저스나 사무스나 또버까와 거버까와 슬라그라 당연 우메기 람디 또스 마시나 네 차장기 또버까와다 근데 사무기 되면 상와 차도라 Aqui estamos nos referindo a muitos ensinamentos profundos e, com frequência, ensinamentos profundos são considerados mais fáceis de lembrar, mais fáceis de compreender, mas se nos ficarmos confusos, não fica mais fácil. 당연히 우메리 바샤니 들은 고 깔레카르타나 랍시자 말이다 Mas aqui eu estou me referindo ao ponto de vista madhyamika e eu não estou fazendo isso para ficar difícil para vocês. 다디 저디 차르치 니니 가서 거래 마투나 야야야 독삼 셰스나 드린지라 덴데지 고여요래라 Pode ser difícil compreender essas falas profundas de uma vez. Então, por favor, ouça esses ensinamentos de novo, para ter a compreensão clara. 다지 니에게 장만이 말에 지당 우메기 슝룩 셴바당 가져도 니소나 안디 거 내가 지양 들려요래라 Ainda assim, não estou também sugerindo que você deva ouvir apenas aos meus ensinamentos. Você também deveria olhar a outras explicações baseadas na Madhyamika. 다 가진다 속동바오 서추 담제 랑싱기 마두바치 때나 봐라 Então, quando diz que forma é vazia, se refere a todos os fenômenos como não tendo natureza intrínseca. 당나조 셈라 지당 짐바카레 했는데 요버 짐바다 메버 짐바선 디니 슉shum부로 이런 걸 Em nossas mentes, nós particularmente temos duas fixações: fixação por algo ser real e fixação por algo não ser real. 다 속동바오 세긴티기다 요진디마 다 시버치기라
Então, forma vazia refuta uma das fixações, que é a fixação de que tudo é real. 다 가시직 쑥 똥바오라 더다 똥바스긴 코라양 직 덴바레 사베양 짐바니와 메진지 샤스라. Então, quando estamos olhando que a forma é vazia e a fixação da forma não sendo real, quer dizer, o pensamento de que a fixação da forma sendo real deve ser refutada, temos o risco, de novo, de nos fixarmos a esse pensamento de que a forma não é real. 디인디다 똥바니 쑥소 숭데서 똥바니디 다 쑥코랑지 ngole 타메데바레 숭거다. Para não cair nesse extremo, é dito que vacuidade é forma. 다디 값소 직 당분 당니바니 되게 여바르 짐바다 메바르 짐바 니게 탈레 트로바시 된 거예요. Assim, a forma é vazia e vacuidade é forma nos ajuda a evitar a fixação, primeiro como forma sendo real e segundo como a forma não sendo real. 다디 쑥레 똥바니 셰마인 똥바니 이렇게 쑥셰 마인 세긴다 조디 칭니기 ngô 찍바도 노바타 데스 되는 숭거래. Da mesma forma, vacuidade não é nada senão forma e forma não é nada senão vacuidade. Ambas se referem à mesma coisa, apenas estão sendo expressadas de formas diferentes. 다디 니네로 알랑란조 쑥똥바 똥바니 쑥레 똥바니 셰마인 세디가스다 쑥당 똥바니 니데 숭죽이 맛있된 거라. Então, aqui de novo, vacuidade não é nada senão forma, forma não é nada senão vacuidade. Também se refere ao fato de que vacuidade e aparências, elas existem juntas. 된 대가난 신기 아니 코니 냠바님바 타미데바 맛있던 거랑 올라. Então, a vacuidade e as aparências são inseparáveis. 다디 쑥레 똥바니 셰마인 숭이디 가르스나디 양 ngaran sok dinde 쑥당 똥바니디 벳 카가레 삼베기 로지라 디양 마르다 산다 딜로 도이치도 송샤오라. Então, quando é dito que vacuidade não é nada senão forma, isso também está refutando um dos pensamentos. Qual ele? Aqui podemos pensar que vacuidade e forma são duas coisas separadas. Então, o pensamento que considera vacuidade e forma como duas coisas separadas, para esse pensamento, essa explicação é dada que vacuidade não é nada senão forma. 테니다 똥니 쑥이 똥니 세겐 카가지당 쑥생 카가지 양 딘데기 양 야와치 요 말이스 똥바니 코랑 쑥코랑을 타데바 말이스라이라. De novo, forma não é diferente da vacuidade, vacuidade não é diferente da forma, elas não são inseparáveis. Então aqui é dito que forma não é nada senão vacuidade. 당에디 틱든 야야야 랍기로 차기면다. Dá a impressão que estamos repetindo a mesma coisa? 쌈로 똑섬다나 계자레라 된다 똑스 카가야레 된다 ngo마타 찍버라 차상. A essência dos significados dessas explicações é a mesma, mas se você ouvir cada sentença, você encontrará algumas diferenças sobre como são expressadas. 다 딘데 쓴거래 똥바니 당 쑥니디 남바 카가마이 바 남바 찍임소나 디딕 말에 숨었다 오마바이. Vacuidade e forma, não deveríamos também considerá-las iguais. Elas precisam ser uma coisa. 코디 남바디 카가레 숨을 남바 찍 말에 숨거다. 녹바 똥바니 당 쑥니기 녹바 남바지라 코 카가레 찍바 말에라. 쑥당 똥바니기 ngô 찍바라 남바 카가레스. Aqui, quando dizemos que vacuidade não é nada senão forma, é bom que repitamos. Temos que lembrar que vacuidade e forma, elas têm a mesma essência, mas apenas aparecem de formas diferentes. 그래서 남바 찍바이나 되니 꽤 망고 연구했습니다. Porque se elas aparecessem como a mesma, haveria muitas coisas. 다들한테는 나란족이 남주 7월기 수국도 통구라. 수당 똥만이 남바 찍바이나 때 나란족이 똥니 통화 차도라. Porque normalmente percebemos os fenômenos, certo?
Se os fenômenos ou forma e vacuidade aparecessem como as mesmas, perceber forma significaria também perceber a vacuidade, certo? nga zo tong ni thong mi do Mas não vemos vacuidade, vemos? ki na nga zo su thong do Nós percebemos a forma. ti su dang tong ni ji namba chik pa ma re sung Assim é dito que vacuidade e forma não aparecem como a mesma coisa. te nga zo su la te ne su ning jo la te ne chak pa su mi du ba te len dang wa ta din de ki chak dang di su la te ne ki do Porque percebemos forma, sempre que há uma forma bonita, tendemos a nos atrair a ela, e quando vemos uma forma não tão interessante, tendemos a ter aversão a ela. te ne tong ba ni la te ne nga zo nyom ba ki ma ra wa Mas se percebêssemos a vacuidade, não daríamos surgimento a aflições, certo? che sang su dang tong ba ni de namba chik pa ma re la Assim é dito que vacuidade e forma não aparecem como a mesma coisa. ta su khorang gi namba di tong ba ni na te ne nga zo phak pa din zo gi ra na jo ba din zo gi tong ni thong gi tön da la tong ni ngo zhe chi gi tön da la bezol che gong ma ra Se vacuidade e forma aparecessem como a mesma coisa, os seres nobres, os yogis, não precisariam percebê-las com diferentes métodos, certo? te nga zo su la ib dang khado gi namsha sha ma na shi te tong ba ni la ib dang khado gi namsha sha tu ma ra Da forma que conseguimos diferenciar as formas em diferentes partes, não podemos fazer isso com a vacuidade, podemos? che sang tong ba ni dang su ni di namba chik ma re dog ba chik ma re la É por isso que, se conseguíssemos ver as faces da vacuidade da forma, a forma que elas apareceriam não seria a mesma. ta na su dang tong ba ni di ngo kha ga re na ta dian tik ma ngo chik ba re la ngo kha ga la na yang ja kyo ni shi yong re Da mesma forma, também não podemos dizer que a essência da vacuidade da forma é diferente, porque não é. Se vacuidade e forma, se ambas essências fossem diferentes, também cairíamos nos 4 pensamentos. ke si nga zo su dang su gi ngo tong ba ni di ngo khorang kha ga yin so na ta su gi tong ni thon na yang do dong yang su la zimba ma shik ba chi lak de cha ge res din de mi si ba ra Se a vacuidade e a forma não tivessem a mesma essência, se disséssemos que a essência da forma e a essência da vacuidade são diferentes, mesmo que entendêssemos que a forma é vazia, ainda teríamos o perigo de nos fixarmos à vacuidade. ta chue chik di zimba yin ba ngo she sa na ta de la zimba king ma ra No momento em que entendemos que a forma é vazia de natureza intrínseca, não nos fixamos a ela, certo? ta kon ni ngo chik mi top gi ra zo di Isso simplesmente significa que a essência da vacuidade e a essência da forma é exatamente a mesma? ta zimba yin ba ha go shin do yang durung nga zo zimba shu na ta nga zo sem de la ni zimba thak bu shi top cha ra ta durung nga zimba chi yö de ki ra Mesmo se reconhecêssemos a essência da forma, de novo nos fixaríamos a isso. Nossa fixação se tornaria ainda mais sutil. ta di ka zo do dong yang zimba kya ja kya ta ma to ma tu bu tar de Para que isso não aconteça, nós realmente olhamos para a essência de ambas, da forma e da vacuidade. pe na nga zo xing do ning jo chi ngo ma yin na nga zo san do chung ra ti zimba yin ba ha go so na te na sa ro chi la na sa ga ma ra Por exemplo, se te derem uma fruta, inicialmente você pode querer comê-la, mas se te falarem que essa fruta é apenas uma ilusão, você não irá sentir vontade de comê-la, irá? zimba yin ba ha gu sa ge chi na ta di te rang me ta ra Se você quiser comer a fruta mesmo depois de terem dito que é uma ilusão, não é muito divertido, não iremos gostar muito, certo? di yin di ta ko di zimba di dang xing do ning jo nang de ti dang ngo zum xing do ngo ma ma yin ge ko ni chi gi me to gi ra kha ga yin na ta zimba yin be to gi do dong yang ji san de do ba ji da ko ni ngo chi gi me to gi ra de Então aqui estamos de novo voltando ao mesmo fato, que elas têm a mesma essência. A forma que parece bonita agora tem a mesma essência. Da mesma forma, quando
te falam que essa forma é uma ilusão, essa também tem a mesma essência. Então aqui estamos voltando ao fato de que a essência não é diferente. 당조 최초상라 소속의 춘이래리 유대리. Todos os fenômenos têm uma essência. 된다 수크랑기 ngo대당 코니 ngo 타데를 남나 다 수기 춘이 가가지당 수기 똥바워서 똥바 가가지 잘라 녀메. Se a forma tem suas qualidades, a forma tem sua essência. Se dissermos que a essência da forma e a essência da vacuidade são diferentes, então, de novo, isso causará um novo problema. 다디 양 쑥 똥바니 땐라 베베 값수 쑥 크랑 똥바니 땐라 바베레 마도 쑥 마잉바 셴바지 똥바니 땐라 바베 말아와. Quando somos solicitados a vermos que a forma é vazia de natureza intrínseca, se provarmos que outra forma é vazia de natureza intrínseca, isso não irá te ajudar. 가스나디 쑥 똥바니 땐라 바베 쑥 크랑 ngo 똥바니 땐라 바고라. 그 ngo 찍바라. Quando somos solicitados a afirmar que forma é vazia de natureza intrínseca, somos solicitados a afirmar que essa forma específica, que a essência não é nada senão vacuidade. 당가란조 쑥당 쑥이 ngo니데 카가를 남나 아니 쑥이 ngo 똥바니 똥베 값직당 안 값지도 양 쑥크랑 생기디 남바니 냠도기다 징겐기 로로치 용쓰기다 다들 용 말았잖아. Quando percebemos a forma como sendo vazia de natureza intrínseca, então a forma tem uma essência. Da mesma forma, ser vazia de natureza intrínseca, a vacuidade também tem a mesma essência. Porque elas não aparecem diferentemente, podemos concluir que tanto forma como vacuidade têm a mesma essência. 배능아서 라바 예바당 라바 연바니 타데 바라라 데 라바 예바 마통베 라바 예바 통베 값수 연바 마통와당 연바 통베 값수 예바 마통와 니가 통와서 연구도 코 타데만 똑그라 다 때나지 속당 속이 똥바니 세긴디 다 오메릭 비텐라 바비인데 가서 코니 카가지 니메레 코 찍랑레. Como nesse exemplo, quando levantamos nossa mão direita e esquerda e colocamos para baixo a direita, podemos dizer que estamos olhando à esquerda, mas não podemos ver a direita. De novo, quando fazemos o oposto, podemos dizer que vemos a direita e não podemos ver a esquerda, mas quando levantamos as duas, podemos ver as duas. Da mesma forma, com a explicação sobre a vacuidade e a forma, elas têm da mesma essência, somos solicitados a vê-las como inseparáveis. 다디인디 똥바니당 숙니디 ngo 찍발라 남바카그레 수다 둔다딜라 디고그레. Então, a vacuidade e a forma têm a mesma essência, e essa essência é apenas colocada de forma diferente, explicada de forma diferente. 나란 저기 쑥톤나양 쑥이 똥바니 통 많이 바디 땅가란 저 마릭바 미시바디 통마지고라 짐바디 통마지고라서. Quando percebemos, vemos a essência da forma, e quando percebemos a vacuidade da forma, mesmo depois de sabermos que a forma não é nada senão vacuidade, se a percebermos diferentemente, isso não é nada senão ignorância e ilusão. 빼나 매당 매 차원이디 ngo 찍바라. Por exemplo, o fogo e o calor do fogo, a essência deles é a mesma, certo? 매 통제 매 통화당 디 차원인바직 차상기 하고 그래. 그거 누구 말아? Mas só por olhar para o fogo você pode realmente dizer que o fogo é quente? Você pode sentir isso? 빼나 매 차원인바 하고 근기다 하고 그라. Para aqueles que sabem que o fogo é quente, eles saberão. 매 차원 하마고 그냥 요초라. Mas também é possível que alguém não sabe que o fogo é quente. 빼나 보고 중중 돼서 매 인바 통거래 돼 있는 차원인바 하마고는 다 라바 창가도 되니 마소와당 되니 내줄하고라. Por exemplo, uma criança que pode ver o fogo, mas não sabe que o fogo é quente, ela pode ir em direção ao fogo e se queimar, certo? 디인디 나란 속이 추기 내룩 엄마디 마통나양 그 내룩 엄마들을 들고요 말해. Então, a forma, mesmo que não vejamos a real forma, isso não quer dizer que a essência da forma não existe.
안 대간나시 가라조 에 가라조 수난거 때문에 수그랑시 뭐 똥바님바 가지고 통고요 말. Da mesma forma, a gente vê a forma, a gente vê a aparência da forma, mas não vemos a vacuidade da forma. 대간조 부근나시 차대라 집아 소소 끼고 쓴다 된다 더불어 하든죠. Então não somos diferentes das crianças, certo? 이나양 코랑신디 메디 차와 인데게다. 차와를 가지는 냠이 말다. Mas o fogo que é quente, ele é quente não importa o que, certo? 이나다 차와 인바 또 누구면다. Mas a diferença é se sabemos ou não que o fogo é quente. 다들 똑바로 제발라 파마당 딱 개랍 남기 오려치고라. 메디 차와레 딜라 투거나 드니 년가 요리 메균 지그레스나나 드니 단니 딜레 드니 까파 메디기 녀담 지라 도네티 차베 체 가지도 따에라서 다들이 남샤 망보 용초고라. Então, para a criança entender que o fogo é quente e não se queimar com ele, é responsabilidade dos pais. Dizer à criança: ei, o fogo é quente, não deve tocar, se tocar vai se queimar. Então, os pais, quando ensinam a criança, fazem a criança entender que o fogo é quente. Depois de saber isso, a criança não tocará o fogo. 따뜻한 상기기 매일랑신데 차와이 뭐 하고 그래. 대디 하고네 간저 하먹고 어디서 그에 탑라된 탑라 망보 땡샤라. Então, o Buda Shakyamuni, ele sabe que o fogo é quente. Mas nós não sabemos, e ele sabe que nós não sabemos. Assim, ele nos oferece muitos métodos, ele nos explica que o fogo é quente para a gente em muitas formas diferentes. 매 차와이 뭐 하고서나 때 메디 닝조도 삼비 로디 라트로 람상 신앙기라. Então, quando sabemos que o fogo é quente, mesmo no começo, quando estamos fascinados com o fogo, olha, o fogo é lindo, temos medo, sabendo que o fogo é quente. 고랑신 딜레 타링도 차로라. Então, só por olhar para o fogo, tentamos manter distância dele. 테나시 똥니기 된데 하고서나 다들 짐바기 년가 딜레 타링도 능신. Então, no momento que realizamos a real vacuidade, já nos distanciamos da fixação. 다디 사무시조 생엔딜라 갸첨부시난디다 슝룩 망부여사레다 딱 간저 딜레기 시에 연구요 말아라. 다이나 다 된다 닝부디 다 된다 주시고 낭시제. Então, esse texto, esse ensinamento é extremamente profundo. E a vacuidade profunda pode ser explicada por um longo período, mas nessa aula estamos olhando apenas para a essência e uma explicação curta sobre o significado profundo. 답답되우지시나 Agora, explicando de uma forma. 쑥 똥바스라데 가서 최탐지 쩌달리 똥니레 소리. Então, forma vazia se refere ao fato de que forma é vazia de sua natureza intrínseca. 똥바 똥장 남가낭시레베스는 대마레 소리. Mas ser vazia não é vazio como o espaço. 디디가서다 똥바 니장 똥바 니 쑥소라도다 똥바 땡중도 나와스라긴디 따디 차그레. Então, quando é dito que vacuidade é forma, está dizendo que mesmo se a natureza intrínseca é vazia, ela aparece como forma. 다 술레 똥마니 셰마이 순드가다 조디 숭주게 땡기레다 아니 간데 ngochik 바인 바땡기라. Então, vacuidade não é nada que não forma. Primeiro, mostra que vacuidade e forma são inseparáveis e que elas não são diferentes uma da outra. 똥바 니리게 쑥셰마이 스디가서다 디리가서 숭죽다 냠니 생디레. 라 똥바 니당 아니 쑥이 ngo티니 탄미데 바인 바치데시든 그래. 다 ngochik라 도바 타데인 바 슈글라 땡기. Então, da mesma forma, forma não é nada que não. Vacuidade está de novo representando o fato de que vacuidade e forma não existem separadamente, são inseparáveis. Eles aparecem diferentemente, mas elas têm a mesma essência. 다 우메 남네 시베 가서 민짱마 딱샤 바인 바치. 민짱 딱요 짬 세긴 따디 고아디 똥바 땡중도 샤와 텔라 고고다. Então, com a explicação da originação dependente, na Madhyamika é dito que forma é só dar um nome, é um mero rótulo. Fora isso, tudo surge independentemente. 민짬 딱샤 바레마도 된라 딱신 째나 민예바 랑신이 마주바. Se fôssemos remover esse rótulo, além desse rótulo, a forma não tem uma natureza intrínseca. 따디 그런다 락동기 된 냠nen지게 제직도 시내기 락동 다 실락 송주 값질라다 냠낸 난게나
최든지 가리 낭나양라 낭와든지 민점 따바레마도 된 강라 랑싱기 마주바리 또 랑싱 마주빙ala 냠바샤디 된 짐바메바리. Quando chegamos ao ponto de praticar Shamatha Vipassana em particular, Shamatha Vipassana como uma, aqui percebemos todos os fenômenos aparecendo, mas intrinsecamente vazios. Então, nesse caso, com essa realização, não nos fixamos à forma. 낭와 요레테 낭와라 셴바 마슈나 되는 냠내야고 용으라. Quando as aparências ocorrem, mas não nos fixamos à aparência, então nossa prática melhora. 단당가라조 레 당보바든조 검 냠내 지디고서 낭와딜라 셴바 슈드 되니 도영아 수다 티로렉자 라 텔라 되니 간조 민나나지기 왕봉가단 딘디기 다 넘버 1 두고라 가서간지 덴바레 삼베기 짐바 디어데라 그래서 덴바 마레 세긴기 롤링이시 통나 된 낭와기 바르치 지두고 말이. Enquanto iniciantes, praticantes que acabaram de começar no caminho, nos atraímos a qualquer forma, por exemplo, som, forma, qualquer coisa que nossas faculdades percebem, o que nossos olhos, ouvidos percebem, nos atraímos, nos apegamos, nos fixamos porque não sabemos que eles são intrinsecamente vazios. Mas conforme melhoramos na prática, realizamos que a forma não é nada senão ela é intrinsecamente vazia, não nos fixamos mais nelas. pena mikashe shingdola gabuira mikashe ngarmul gabuira Alguns podem gostar de frutas, alguns de doces. ta komdide jabdikaso korang gashu gi shingdo ani gashu gi ngarse dunlena takodi komja kalekabu shuer tako tik sago menang sam lamshin rangshin keingura. Alguém gosta de doce ou frutas. Durante a meditação, se alguém trouxer seu doce ou fruta favorita à sua frente, se você não está acostumado à prática, se torna muito difícil meditar, porque o único pensamento que vem à mente é: eu não estou conseguindo, não posso comer agora. Teni ngarangi gashu gi shingdo zuma chikdang gashu gi ngarse gi paddo shana ta dela kaleshira yomare. Mas quando sabemos que essa fruta é uma ilusão, algo que trazem à sua frente, o doce, a fruta, é uma mera foto, uma ilusão, então não temos nenhum problema com isso. 당도 shingdo zuma den ragra gi shingdo den zurao dang shingdo gi pardo shashana teni komjen kaleshira yomare. Sabemos que há frutas falsas e as frutas que podemos comprar no mercado. Se no lugar de termos a fruta e o doce verdadeiros à sua frente, olharmos só para uma foto ou modelo deles à sua frente, você então não terá nenhum problema para meditar. 제상 다디 코 가르스나 코 랑신 덴바 마레스마 하고 이디고서 딱다 되기라. Porque sabemos que o objeto à sua frente não é verdadeiro, não é real, não temos nenhum problema com eles estando à nossa frente. 다디 덴바레 약보레스나 된 다녀라요야. Mas se você pensa que a fruta é verdadeira e pensa que ela é tão saborosa, então temos um problema. 제상다 최탐제 랑신기 마주바레 라디고서 다디 덴바르 마주 준비 랑신 되더니 간라양 로 이때사당 차바 숭사지 메레 짐바 슈사지 메레. Quando entendemos que a forma é vazia, isso quer dizer que a forma é vazia de natureza intrínseca, não é nada senão ilusão, aparece, mas não é nada senão ilusão, não há realmente nenhum lugar, nenhum objeto para você se fixar. 테나 율경마 마임바 난게 셈 셰바디양 테니 양 랑싱이 마루바 하고나 테니 다 믹데스는 가임인다 테 믹바메베 갈때 냠바샤이트 리게리. Ainda além, se compreendemos que a forma que aparece externamente é vazio e da mesma forma a mente que percebe a forma é vazia também, então podemos meditar sem qualquer objeto. 다 딜라타 우메기 람네다 딘데 숭용구라 테네 라메 맹알라 텐다 태가르 모토 나이기 한 람로소 투모 마임바시 여데바라 다 디케 넘버 세뉴여나 다 든다 따다 레게리. Quando olhamos do ponto de vista madhyamika, temos todos os pensamentos e explicações que temos que contemplar da mesma forma. Se estamos praticando o Tantra ou os níveis superiores, a explicação é muito simples. Qualquer uma que te interesse, essa é a sua explicação. 테가서 강라 따니 검자에 대한 짐바 마중에 탑시라. Então, a razão
pela qual meditamos olhando para o espaço é exatamente para não nos fixarmos em nada. 그래서 장가요라 젠기 룩슬라 장갈 따는 검장으로 장똥발 wall. Da mesma forma, somos solicitados a meditar olhando para a parede porque não temos nada para nos fixar. 양 아주 샘지 캔저라디 강디 탁불에 something 양 너르사리야. Mas mesmo assim, o que fazemos? Pensamos, a parede é rígida, é forte, e damos surgimento a mais pensamentos. 대단한 신기 ngobuchiki la samlo tane komjae dawjida namkhala tane komjae tang jamsola tane komjae 탐제드 가르스나 짐바 마시we 탑장야래. Então, a razão que oferecemos esses tipos de objetos, como parede, espaço, água, são todos apenas diferentes métodos para você se livrar das suas fixações. 짐바디 메나 teni ngazo dosha shedang timu ngajal thakdo yongui ma timena te le sangin korwaki gyu 탐제 ma khagro. Então, quando não há nenhuma fixação, não há nenhuma forma de darmos surgimento a raiva, apego, aversão, orgulho, qualquer coisa que seja. 다 딘데기 춘이 내룩대 teni chik shenjik ne tsalni khile isin go mare da rangi semgi chuni neluk tegaranti chade. Então, quando sabemos isso, compreendemos isso, realmente não temos que olhar para objetos do lado de fora. Podemos apenas olhar para a natureza básica, a natureza real do fenômeno e apenas meditar nisso. 다 딘데기 semgi chuni di soso rangi rigor마도 mi shembachiki tegar da tapchi tyoene 마도 ngomadi ngotwe mere. Da ume lamla. Na Madhyamika, todos os raciocínios que você tem ouvido, tudo isso tem sido o mesmo esse tempo todo. A mente não mudou, os fenômenos não mudaram, a essência deles não mudou. 당한조 쌤들라 되자 she당 timuksen lagra dire 양한조 답도시나 상부기 삼로 녜베기 삼로 발메 삼로 생으라 다 쌤디기 내가 짐바디 마조기 파도 다 락동 엄마도 연구 말해 되니 엄마 주바 코라네 숭이라 빨린다 쌤각 파디 꾸잉고 숨제 쌤기 자제 레숨 탐지 다 랑신기 졸송왕 각송나 된 최고색인데다 통고를 했으면 내룩디. Quando nos relacionamos com a mente, como estando aflita, com raiva, aversão, ou quando aplicamos antídotos, então a mente se torna clara, profunda, e há muitas dessas qualidades relacionadas a isso. E quando chegamos ao ponto que a nossa mente é percebida como ela é, então podemos nos relacionar com Dharmakaya. É dito que quando a mente está no seu estado natural, isso é Dharmakaya. 다 도르드나 쑥 랑싱기 두비오 말에 텔라 마신 숭리 아니 쑥 랑싱기 마투바 대가랑 똥만이랑 아니 텔라 때네 때네 쑥이 남버 낭샤와레스 다 디르 숭거리 똥텐중 걸라 숭인디. Então, para concluir, resumidamente, no caso da vacuidade, é dito que a forma vazia, que se refere à forma sendo vazia da sua natureza intrínseca, e porque vacuidade é forma, mesmo que a natureza intrínseca seja vazia, baseada na originação dependente, ela aparece. 다 냠랭 걸라 지 슈뇽에 있는다 또 스펜토도 거래 계제도 녀우녀우라래. Bem, essas conversas, palavras são meras palavras, mas o que importa é que você pratique mais. 다 검 냠랭 걸라 또 도나이게 나 계제도 녀우여래. Quando praticamos mais, nos habituamos mais, então as palavras se tornam menos e menos. tini yang anzo shungluk tösam gone tongni tenla babge inani ta khaji anzo ume tenzik chembo dang tanda di tong tendil gi kola rikba gi gone ta shena yang lola pabde uroshire. Mas ainda assim, no início, quando estamos tentando compreender intelectualmente e conceitualmente a vacuidade, temos que confiar nesse grande texto em tratados como Madhyamika e nos raciocínios sobre a grande vacuidade. 다 나도 치기 율간라 랑싱이 마두바스 따리 땅땅땅 타마디 율제 니가 랑시 마두바 하거나 다 딩오간라 땅한도 라동디 샤고라 라동선 다 두르고라. Então, quando estamos percebendo intelectualmente os fenômenos percebidos externamente, os fenômenos que percebemos do lado de fora, que eles são vazios de natureza intrínseca, então fazemos um a um, chegamos à nossa própria mente, a nossa mente interna, que também é intrinsecamente vazia. Com essa compreensão, fica realmente muito mais fácil praticar a real Vipassana. 딘데기 랑싱 닝가라 저기 뭐시에서나 딘데기 랑싱
ngo ma shegen chasang la tene ningje rangshi me bke ngura. Então, quando chegamos a essa compreensão, então vemos todo mundo que não tem essa compreensão sobre a vacuidade, então damos surgimento à compaixão para com eles. Oh la sta tuze sim de ngi dam da shine. Ta chema duna de la shung thegar ma shu wa che. Ta ti cherab ning bu nang ta tunda ning bo tong ni shi jor dang ka jing gi u me ten zi chen bo shi nga ta tin zo de zo de. Usei bastante tempo, passei do tempo com minhas palavras para concluir. Aqui no caso do Sutra do Coração, os aspectos mais importantes aqui, a essência, é a vacuidade e a originação dependente. Ta di ni ro kanda ka su tong ten jung sung ju gi ke che da. Ti ko la sam shu chen bu le ko. Então aqui o ponto mais importante é forma e vacuidade não sendo separadas uma da outra. Tendel gi nangwa the yuen na yang ra tela shemba mena ante gi ta nugu mare te kag mare sne lo ko le. Então mesmo que a forma apareça, ela é vazia, que quer dizer, ela é vazia de natureza intrínseca, não é nada de diferente disso. Shema da suk tong ba o tong ba ni ko ma bu she she jang zo nel jim sing da tong ba che da lu ngi nyang ga le ge. Ti sab ko. Então quando não compreendemos a linha forma é vazia, temos o risco de cair no extremo do niilismo, e para refutar isso, usamos essa explicação. Ta tong ba ni imbe top gi tendel gi le gyunde gi nam sha ta gyunde gi nam sha tam che milu wa tani chemeng wala yo de bar ti an ke len ko. Da mesma forma, se não percebemos a vacuidade aparecendo como forma por conta da originação dependente, se não entendemos isso claramente, de novo caímos no extremo do eternalismo, em que consideramos causas e condições como sendo reais, tudo sendo real. 가정 망에 차지 쉬면 양자슈나 계시 똥이 많이 나 아주 샘젠 세긴데 가두는 상지에 그거 왜 말다 코지 픽스라 가이나 픽스 매바들라 똥이 단 땡들기지 그거랑 아주 되게 슈 똥바에도 가야 뒤쪽으로 당분 뒤 차주 이 많이 나다 뒤에 지메로 된낭시래다. Se forma não fosse vazia, vazia de natureza intrínseca, nenhum dos seres sencientes, nenhum único, pode se tornar um Buda, pode se iluminar, porque se eles existissem de verdade, eles não viriam mudar por completo, eles não teriam potencial para se transformarem no Buda. Da mesma forma, com o exemplo que demos antes, se um pedaço de arte é real, não deveria mudar em nenhum momento. 라서 다 계좌 디딘데도 당도 뭐지 돈이 학생라. Então isso é tudo por hoje, e agora fazemos a dedicação. 참이기 검이 야부 경고래 저 따디 디 똥바 시절 생인데 검라 잘토 치고 셴다 난저지 퇴섬장마 이꼴레나디 다 야부도 야부르드나 배저 퇴섬 친구 연구 말해 저 장기 샘귤레 잘토 치고래. Só ouvir esses ensinamentos, só a contemplação dos ensinamentos não é o suficiente, não é o suficiente. Você tem que aplicar, colocar em prática e meditar sobre esses pontos. Isso é muito importante. Chanjo semcho rimbo chi ma je pa nam ji jur ren chi ke ba nyam ba me bar ya kong ne kong do pel war shu so nam di tam je se ba ni Tom ne nyebe da na pam je ni Genga na che ba la chu ba yi si be so le do wa do wa jo